Brasil estreia na Copa América de 2024 nesta segunda-feira contra a Costa Rica. E nos jogos preparatórios que antecedem a competição, a seleção teve resultados que levantaram diversas dúvidas e questionamentos, já que teve uma vitória sofrida no 3-2 contra o México e um empate contra os Estados Unidos com um gosto amargo de derrota. E no meio de resultados ruins e muitos questionamentos, se levanta aquela famosa questão: o Brasil é Neymar dependente? Será que a seleção não consegue jogar ou conquistar grandes taças sem a ajuda da camisa 10 do Al Hilal? Meu nome é Guilherme Dutra e no vídeo de hoje vamos debater justamente essa dependência da seleção brasileira para com o Neymar. De início eu já quero deixar claro que tudo que vai ser dito aqui é apenas a minha opinião. Sinta-se à vontade para discordar dela aí nos comentários. Beleza? Vamos lá para o conteúdo. Primeiro de tudo, já sendo bem polêmico, quando foi que o Brasil verdadeiramente precisou do Neymar? Ou melhor, quando foi que o Neymar esteve presente com o seu futebol quando o Brasil mais precisava dele? Quando a seleção precisava de um craque geracional que ele certamente é, um gênio da bola. E a resposta para essa pergunta é nunca. O Neymar nunca esteve 100% apto para os momentos mais decisivos da seleção brasileira nesses últimos 10 anos, sem exagero nenhum. Em Copas do Mundo, onde certamente é a competição que deve ser usada para fins de comparação e análise do jogador pela seleção, Neymar Júnior nunca esteve 100% presente e 100% bem fisicamente em todas as suas 3 Copas que jogou, com exceção da Copa de 2014 aqui no Brasil. Na Copa de 2014, Neymar certamente vivia um dos seus melhores momentos na carreira, já saiu do Santos recentemente sendo ídolo do clube e chegou ao Barcelona com uma moral enorme com Lionel Messi, Iniesta, Xavi e entre outros jogadores de Masterclass, que inclusive estava prestes a ganhar uma Champions pelo ano seguinte, sendo um dos artilheiros. E não à toa, todo esse bom momento refletiu muito em suas atuações na Copa de 2014, no qual Neymar simplesmente destruiu. Foi a melhor Copa que ele já fez e a única no qual ele estava 100% fisicamente, leve, rápido, ágil, driblador como nunca. Até aquele fadídico lance com o Zuniga que o tirou do resto da competição, ou melhor, o tirou daquela humilhação contra a Alemanha na semifinal. Nessa Copa é a única no qual pode-se dar aí um desconto do Neymar com a camisa da seleção brasileira, porque além dele estar demonstrando um ótimo futebol, ele não sentiu o peso de estrear na Copa do Mundo com a camisa 10 da seleção brasileira, muito pelo contrário, ele jogou muito bem. O lance da sua lesão foi certamente surreal, da pancada tão forte que o Neymar levou do Zuniga, e ali de fato a perca do Neymar foi o baque mais correspondido pela seleção brasileira em toda a sua passagem, já que no jogo seguinte foi aquela humilhação que todo mundo conhece. Agora em 2018 o cenário muda drasticamente, porque o Neymar, recém-contratado pelo PSG, que até hoje é a contratação mais cara da história do futebol, abriu portas para o homem lesão que conhecemos atualmente. O jogador, o craque, camisa 10 da equipe, que não consegue fazer mais de 31 jogos na temporada e sempre soma em momentos decisivos. Como todos vocês devem saber bem, é assim que é marcada a passagem do Neymar pelo time francês. O cara que sempre deitava e jogava bem durante quase toda a temporada, mas nos momentos mais cruciais, de mata-mata de Champions, de Copa da França, ele sempre estava lesionado, inclusive causando muita polêmica com o seu extracampo badalado. E isso reflete diretamente na seleção brasileira, já que na Copa da Rússia, por exemplo, Neymar já chegou lesionado. Para ter uma pequena noção, na estreia do Brasil contra a Suíça no dia 17 de julho, Neymar não entrava em campo pelo PSG desde o dia 25 de fevereiro, ou seja, quase 4 meses de diferença. O tempo de jogo que o Neymar teve foi em amistosos pré-Copa do Mundo. Resultado, uma Copa bem mais meia-boca do Neymar, sendo ridicularizado pelo mundo todo por ser o famoso cai-cai, né, um meme que viralizou. Mas dando alguns méritos ao Neymar, ele fez sim um bom mata-mata, sendo decisivo contra o México, onde ele fez um gol e deu uma assistência, e fez um bom jogo na eliminação contra a Bélgica. Mas é fato que na Copa 2018 não vimos o Neymar Prime nem de longe. E vale destacar que nessa temporada 2017 e 2018 foi quando o Neymar estava ali no top 3 da bola de ouro. Ou seja, seu futebol não estava baixo, ele estava até que bem no seu físico, em questão de largura, diga-se de passagem. Ele ainda estava leve, ele ainda estava mais solto, mas que não estava 100% fisicamente, porque foi a época onde abriu as portas para que toda a temporada ele se lesionasse sempre na mesma época.
E em 2022 o fato se repete. Neymar já chega com lesão, perdendo o jogo na fase de grupos inclusive, e mesmo fazendo o gol esperançoso na prorrogação contra a Croácia, essa foi de longe a pior Copa que ele já fez em toda a sua carreira. Porque além de não estar 100% bem fisicamente por conta da sua lesão, o seu físico aparentava ter uma decaída muito grande em relação a Neymar passados. Mas o que me deixa verdadeiramente puto da vida com o Neymar foi justamente o seu extracampo em 2022. Já não bastava ele estar demonstrando pouco interesse profissional e várias polêmicas envolvendo terceiros e tudo mais, Neymar decide publicamente apoiar político em plena época de eleições eleitorais aqui no Brasil. Eu não irei entrar em mérito sobre quem o Neymar deveria ou não votar, não cabe a mim fazer esse juízo de valor sobre ele, mas cabe muito a mim olhar para toda essa situação e dizer, meu Deus do céu, Neymar, você é burro pra... Ele não só fez um post, eu comentaria que votaria no Bolsonaro, o que já é bem ruim. Ele fez questão de gravar stories dançando com musiquinha, entrar em brigas, aparecer em live com o dito cujo e talvez o pior de todas, compartilhar fake news no Instagram. O maluco, simplesmente em plena época de Copa do Mundo, cagou e andou para todo o espírito brasileiro que estava envolvido ali. Esse apoio foi algo extremamente surreal, porque chegou ao ponto de um cara com mais de 200 milhões de seguidores no Instagram ficar postando fake news eleitorais para todo esse público ver. Chega a ser cômico toda essa situação. Todo esse conjunto, e especialmente contando o extracampo, contribuiu para mais uma eliminação amarga do Brasil, com o Neymar não se apresentando 100% fisicamente, muito menos conseguindo ser decisivo com a camisa da seleção brasileira mais uma vez. Isso tudo porque eu citei apenas Copas do Mundo, porque se a gente for pegar no aspecto mais geral de olhar para outras competições por seleções, o buraco fica muito mais fundo. O último e único título oficial do Neymar com a camisa da seleção, ou seja, tirando as Olimpíadas de 2016, foi apenas em 2013 na Copa das Confederações, que nem existe mais. Ou seja, mais de 10 anos aí sem o Neymar conseguindo ser decisivo com a seleção brasileira, muito menos conseguido ganhar títulos. Por mais que você possa gostar, e eu realmente entendo ter esse peso a mais, as Olimpíadas não é um título oficial, então obviamente não vou contá-las aqui. E mesmo se eu fosse contá-las, vai fazer quase 10 anos dessas Olimpíadas, rapaziada. Não cabe mais a gente ficar olhando para elas e tentar ficar remoendo memória de um Neymar decisivo num torneio sub-23. Não faz sentido. Na Copa América de 2015, com o Neymar no seu auge físico, ele não estava presente nos 2 últimos jogos por estar cumprindo uma suspensão por acúmulo de cartões. Ou seja, ele só atuou em 2 dos 4 jogos do Brasil naquela Copa América, no qual caímos para o Paraguai nas quartas de final. Uma derrota aí muito amarga. Em 2016, na Copa América Centenário, o Neymar nem estava junto, no qual a seleção brasileira caiu ainda na fase de grupos. Na Copa América de 2021, o Brasil perdeu justamente na final para os Hermanos, quebrando o tabu argentino de mais de 30 anos sem ganhar um título oficial. Uma competição no qual o Neymar não conseguiu entregar 100% do seu futebol, muito menos conseguiu ser decisivo. Pelo menos não como ele tinha capacidade de ser. Na única Copa América no qual o Brasil foi campeão nesses últimos anos foi em 2019. E adivinha, Neymar estava fora por lesão. Cara, se a gente for fazer uma breve análise aqui, em todos os momentos da seleção brasileira mais decisivos, em competições mais importantes, ou o Neymar não estava presente ou não estava 100% fisicamente, ou seja, não conseguia ser decisivo. A única vez que a seleção ganhou algo verdadeiramente grande foi em 2019, justamente quando o Neymar não estava presente. E aquela história, né? Você não vai conseguir estar no momento de vitória se você não consegue nem sequer ficar nos momentos de derrota direito. Você sempre é um fator ausente. Além, é claro, de todo o seu extracampo, que é absurdamente ridículo para um jogador profissional. Não apenas nessa questão de ficar apoiando o político antes de Copa do Mundo, mas aparecer em polêmicas cada vez mais sujas e deploráveis e parecer mais uma subcelebridade do que verdadeiramente o camisa 10 da seleção brasileira. E assim, gente, sim, é fato de que o Neymar é muito mais uma marca, um produto, do que necessariamente um jogador de futebol. Eu juro pra vocês, rapaziada, eu não lembro a última vez que eu vi um jogo de alto nível do Neymar. Se eu não me engano, o último jogo que eu assisti dele foi a sua estreia pelo Al Hilal no ano passado. E o último jogo decisivo que eu vi dele foi justamente o último gol que ele fez no mata-mata de Champions League, em 2021, contra o Borussia
Dortmund, tá ligado? Já tem 3 anos. Foi a última vez que eu lembro de ter visto o Neymar sendo decisivo ao ponto de emplacar o seu time para se classificar. Pela seleção brasileira, temos apenas o Neymar que consegue ser grande em lampejos, em amistosos e em jogos de eliminatórias de Copa do Mundo. Mas se a gente for pegar todo o retrospecto dele com a camisa da seleção brasileira, não dá, cara. Realmente não dá. Então, basicamente, é praticamente impossível a seleção brasileira ser dependente de um jogador no qual nunca conseguiu sequer ser presente. Mas, ao mesmo tempo, eu consigo enxergar uma seleção que parecia que sempre sentiu o peso de não ter o camisa 10 jogando junto com eles. Mas em contrapartida eu vejo cada vez mais essa realidade mudando muito, até porque hoje nós temos jogadores geracionais e uma safra muito boa em comparação aos 10 últimos anos da seleção brasileira, no qual o Neymar sempre parecia estar sozinho, ou pelo menos era isso que aparentava. Então, gente, esquece isso aí de Neymar dependência, isso é papo torto. Hoje nós temos simplesmente o melhor jogador do mundo atuando ali na sua mesma posição, um fenômeno, um talento geracional como centroavante e outros bons nomes espalhados nas mais diversas posições, né? Defesa, ataque, goleiro, meio campo. Enfim, opção é o que não falta para que esse Brasil consiga engrenar e finalmente se livrar dessas algemas chamada Neymar Júnior. Uma algema, uma prisão que não está somente inserida ali dentro daqueles 4 cantos do futebol, mas sim ao olharmos todo um aspecto geral, principalmente da mídia brasileira, em sempre frisar e tentar comparar tudo e todos com o Neymar. Então, olhando para todos esses fatores, a seleção nunca foi e nunca deve ser dependente de um jogador que prefere trocar brigas indiretas no Instagram do que jogar futebol. Então, rapaziada, o vídeo foi esse. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, curta, comenta, compartilhe e faça o que mais você quiser com o meu conteúdo. E se você discordou de alguma coisa que eu citei aqui, por favor, deixe nos comentários que a sua opinião vai valer muito para que eu consiga discordar razoavelmente dela. Vota e confirma 22 é Bolsonaro. Vota e confirma 22 é